Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje é o capítulo 9 do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George Clason. O capítulo intitula-se As Tabuinhas de Argila da Babilônia. Então, vamos a isso? As Tabuinhas de Argila da Babilônia. Street Suites College, Nottingham University, New York-on-Trent, Nottingham, 21 de outubro de 1934. Professor Franklin Caldwell, responsável pela expedição científica britânica. Argila, Mesopotâmia. Caro professor, sua carta e as 5 tabuinhas de argila achadas durante sua recente escavação nas ruínas da Babilônia chegaram no mesmo barco. Fiquei extraordinariamente fascinado e passei muitas horas agradáveis traduzindo as inscrições. Queria responder imediatamente a sua carta, mas achei melhor esperar até que tivesse completado a tradução das tabuinhas. Elas chegaram em bom estado, graças ao uso providencial de anteparos e excelente empacotamento. Você ficará perplexo, tanto quanto nós mesmos ficamos aqui no laboratório, com a história que elas contam. Em geral, esperamos que o impreciso e distante passado fale de romance e aventura, coisas do tipo As Mil e Uma Noites. Você sabe, quando em vez disso, esse mesmo passado revela os problemas enfrentados por um homem chamado Dabazir para saldar suas dívidas, percebe-se que as condições que regiam o mundo antigo não mudaram muito nesses 5.000 anos. É estranho, mas essas velhas inscrições me passaram um trote, como dizem os estudantes. Sendo um professor universitário, sempre me julguei como um pensador que detivesse um conhecimento prático a respeito de muitos assuntos. E então me aparece esse velho sujeito, saído dos mundos soterrados da Babilônia, oferecendo uma maneira de que nunca ouvi falar de resolver o problema de minhas dívidas e, ao mesmo tempo, andar com moedas de ouro tilintando em meu bolso. Como seria agradável e interessante averiguar se tal sistema funcionaria tão bem nos dias de hoje quanto o fez na antiga Babilônia. A senhora Shrewsbury e eu estamos planejando testá-lo em nossos próprios negócios, que poderão melhorar muito. Desejando-lhe toda a sorte do mundo em seu valioso empreendimento e aguardando impacientemente outra oportunidade de servir, despeço-me com os sinceros cumprimentos de Alfred H. Shrewsbury, Departamento de Arqueologia. Tabuinha 1. Neste momento, em noite de lua cheia, eu, Dabazir, recém-fugido da escravidão na Síria, com a determinação de saldar dívidas que reconheço publicamente e fazer de mim mesmo um homem de posses respeitado em minha cidade natal da Babilônia, mando gravar sobre a argila um registro permanente de meus negócios para guiar-me e assistir na satisfação de meus altos desejos. Escorando-me nos conselhos de meu bom amigo Matum, o emprestador de dinheiro, acho-me determinado a seguir um plano preciso que, segundo ele, pode tirar qualquer cidadão dos embaraços de uma situação de dívida para uma situação de posses e autorrespeito. Esse plano inclui 3 propósitos que espero e desejo realizar. Primeiro, o plano é a garantia de minha futura prosperidade. Por isso, 1/10 de tudo quanto eu ganhar será separado e guardado. Pois Matum fala sabiamente quando diz: aquele que guarda em sua bolsa ouro e prata que não precisa gastar é bom para a família e leal com seu rei. Aquele que não tem em sua bolsa senão algumas moedas de cobre é indiferente à família e indiferente a seu rei. Mas o homem que não tem nada em sua bolsa é insensível à família e desleal com seu rei, pois seu próprio coração é amargo. Por isso, o homem que deseja atingir seus objetivos deve ter moedas tilintando em sua bolsa, sinal de que tem em seu coração amor pela família e lealdade para com o rei.
Segundo, o plano deve permitir que eu sustente e vista minha boa esposa, que com toda a dignidade voltou para viver comigo, pois Maton afirma que cuidar adequadamente de uma esposa leal confere alto respeito ao coração de um homem e propicia força e determinação a seus propósitos. Por isso, 7/10 de tudo quanto eu ganhar serão usados em nossa casa, na aquisição de roupas e comida, além de uma pequena parcela destinada aos prazeres e aos divertimentos. Mas é absolutamente necessário que não se gastem mais do que 7/10 nessas coisas. O sucesso do plano depende disso. Devo viver com essa parcela e nunca usar mais do que isso ou comprar o que esteja além desse limite. Tabuinha 2. Terceiro, o plano deve garantir que meus ganhos tenham condição de saldar todas as minhas dívidas. Por isso, na ocasião da lua cheia, 2/10 de tudo que eu tiver ganhado serão divididos honrada e razoavelmente entre aqueles que confiaram em mim e a quem pedi emprestado. Assim, em seu devido tempo, todas as minhas dívidas estarão certamente liquidadas. Como um lembrete, mandei gravar nesta argila o nome de todos os cidadãos a quem pedi emprestado e a honesta soma de meus débitos. Farru, o tecelão, 2 de prata, 6 de cobre. Sinjar, o fazedor de assentos, 1 de prata. Ahmar, meu amigo, 3 de prata, 1 de cobre. Zancar, meu amigo, 4 de prata, 7 de cobre. Ascamir, meu amigo, 1 de prata, 3 de cobre. Arinzir, o ourives, 6 de prata, 2 de cobre. Diarbequer, o amigo de meu pai, 4 de prata, 1 de cobre. Alcahad, meu senhorio, 14 de prata. Maton, o emprestador de dinheiro, 9 de prata. Birejik, o fazendeiro, 1 de prata, 7 de cobre. A tabuinha está danificada a partir daqui. Não deu para decifrar. Tabuinha 3. Devo a esses credores um total de 119 moedas de prata e 141 moedas de cobre. Preso a tais compromissos e não vendo como pagar, em minha loucura, permiti que minha esposa voltasse para o pai, enquanto eu mesmo deixava minha cidade natal somente para encontrar desgraça e ver-me degradantemente vendido como escravo. Agora que Maton me mostrou como posso saldar minhas dívidas a partir de pequenas somas tiradas de meus próprios ganhos, percebo com clareza a grande extensão de minha loucura ao fugir das consequências provocadas por minhas extravagâncias. Por isso visitei meus credores e expliquei-lhes que não tinha outros recursos para pagar-lhes senão minha capacidade para ganhar dinheiro e que eu tencionava destinar 2/10 de tudo o que ganhasse para a amortização das dívidas, honesta e periodicamente. Não poderia desembolsar mais do que isso. Se fossem pacientes, com o tempo, todas as minhas obrigações estariam integralmente resolvidas. Armar, que eu julgava ser o meu melhor amigo, injuriou-me amargamente e me retirei sentindo-me realmente humilhado. Birejik rogou que eu lhe pagasse primeiro, porque estava precisando de ajuda. Alcahad, meu senhorio, revelou-se um sujeito desagradável e garantiu que me poria em maus lençóis se eu não resolvesse logo a situação com ele. Os demais tiveram a boa vontade de aceitar minha proposta. Por isso, estava mais determinado como nunca a resolver tudo aquilo, convencido de que é mais fácil acertar as dívidas do que evitá-las. Ainda que não tivesse podido satisfazer integralmente as necessidades e os caprichos de alguns poucos credores, negociei imparcialmente com todos. Tabuinha 4. Outra lua cheia. Trabalhei arduamente com a cabeça em paz. Minha boa esposa tem me apoiado na intenção de pagar a meus credores. Devido à nossa sábia determinação,
ganhei durante a última lua, comprando camelos de bom fôlego e boas pernas para Nebatur, a soma de 19 moedas de prata. Dividia de acordo com meu plano. Separei 1/10 para guardar, dividi 7/10 com a esposa para o nosso sustento, 2/10 uniformemente divididos em moedas de cobre foram destinados a meus credores. Não estive com Armar, mas deixei a parte dele com sua esposa. Bijarik ficou tão satisfeito que quis beijar minha mão. Só o velho Alcarrad continuava rabugento e disse que eu devia pagar mais rápido. Repliquei-lhe que eu só teria de condições de pagar mais rápido se deixasse de me preocupar com o sustento da casa e de minha esposa. Todos os demais me agradeceram e elogiaram meus esforços. Por isso, ao final de uma lua, meu endividamento foi reduzido a quase 4 moedas de prata. E já tenho quase 2 moedas de prata guardadas que ninguém pode reivindicar. Meu coração se acha mais leve, coisa que há muito não experimentava. De novo o plenilúnio. Trabalhei duro, mas com pouco sucesso. Vendi apenas alguns camelos. Meus ganhos não foram além de 11 moedas de prata. Entretanto, minha boa esposa e eu continuamos fechados com o plano, ainda que não tenhamos comprado roupa alguma, limitando-nos inclusive a uma alimentação frugal. Ainda dessa vez, separei para guardar 1/10 das 11 moedas e 7/10 para as despesas. Fiquei surpreso quando Armar louvou o meu pagamento, ainda que pequeno. Bijerik comportou-se do mesmo modo. Alcarrad encolerizou-se, mas quando viu que podia ficar sem sua parcela se não a aceitasse, concordou comigo. Os demais, como sempre, não fizeram quaisquer restrições. Mais uma vez a lua cheia toma conta do céu e me sinto extremamente feliz. Topei com um magnífico rebanho de camelos e comprei alguns bem saudáveis, tendo conseguido ganhar 42 moedas de prata. Esta lua, minha esposa e eu compramos sandálias e roupas de que estávamos bem necessitados. Além disso, fizemos boas ceias, acompanhadas inclusive de aves. Paguei aos credores mais de 8 moedas de prata. Dessa vez, nem Alcarrad protestou. Grande é o plano, pois ele tem nos tirado do endividamento e propicia-nos a possibilidade de guardar o que nos pertence de direito. Já se passaram 3 luas cheias desde que fiz este último entalhe na argila. Em cada uma delas, paguei a mim mesmo 1/10 de tudo quanto consegui com o meu trabalho. E durante esse mesmo tempo, minha esposa e eu vivemos sempre com 7/10 adrede separados. Ainda que, às vezes, isso se tivesse mostrado mais difícil. E paguei regularmente a meus credores os 2/10 a eles destinados. Minhas economias somam agora 21 moedas de prata. Isso faz com que eu sinta a cabeça no lugar e me deixa orgulhoso por poder caminhar entre meus amigos. Minha esposa cuida muito bem de nossa casa, se veste com decoro e elegância. Sentimos-nos felizes por estarmos juntos. O plano é de um valor indizível, além de ter feito de um ex-escravo um honrado cidadão. Tabuinha 5. Veio de novo a lua cheia e percebo que já faz um bom tempo que comecei a entalhar a argila. Na verdade, 12 luas vieram e se foram, mas hoje especialmente não negligenciarei meu registro, pois acabo de pagar a última de minhas dívidas. Hoje é o dia em que minha boa esposa e meu agradecido ser comemoram com um grande banquete o fato de nossa determinação ter chegado a bom termo. Aconteceram tantas coisas em minha última visita aos credores que ainda me lembrarei disso por muito tempo. Armar rogou-me que lhe perdoasse
por suas palavras duras e disse que eu era, entre todos os demais, a pessoa que mais desejava para seu amigo. O velho Alcarrat não é assim tão mau apesar de tudo, pois me disse: antes você era um pedaço de argila mole que todo mundo podia apertar e modelar, mas agora é uma peça de bronze, capaz de enfrentar uma espada. Se em algum momento precisar de ouro ou de prata, procure-me. E ele não é o único que me tem em alta conta. Muitos outros dirigem-se a mim com respeito. Minha boa esposa fita-me com um brilho nos olhos que me leva a ter confiança em mim mesmo. Esse é o plano que me propiciou o sucesso. Ele me capacitou a pagar todas as minhas dívidas e conservar minha bolsa repleta de ouro e prata. Recomendo-o a todos que desejam o êxito, pois se fez com que um ex-escravo tivesse condição de pagar suas dívidas, não ajudaria qualquer outro ser humano que buscasse a independência? E ainda continuo a utilizá-lo, pois estou convencido de que poderei estar entre os homens mais ricos do mundo. Street Sweets College, Nottingham University, New York-on-Trent, Nottingham, 7 de novembro de 1936. Professor Frank Caldwell, responsável pela expedição científica britânica a Hilá, Mesopotâmia. Caro professor, se em suas futuras escavações nas ruínas da Babilônia encontrar o fantasma de um antigo habitante, um velho negociante de camelos chamado Tabazir, faça-me um favor. Diga-lhe que o que ele andou gravando nessas tabuinhas de argila há tanto tempo renderam-lhe os votos de gratidão de um casal de professores universitários aqui na Inglaterra. Você provavelmente se lembra de minhas palavras na carta de outubro de 1934, quando lhe disse que a senhora Shrewsbury e eu iríamos tentar pôr em prática o plano de Dabazir, ou seja, amortizando nossas dívidas e ao mesmo tempo guardando parte do dinheiro. Você já deve ter adivinhado, ainda que tivéssemos nos limitado ao círculo de nossos amigos, nossas desesperadoras dificuldades. Vínhamos há anos sendo espantosamente humilhados por um grupo de velhas dívidas e morríamos de preocupação, com medo de que alguns credores pudessem armar um escândalo que nos forçaria a sair da universidade. Nós pagávamos e pagávamos cada centavo que podíamos espremer de nossa renda, já por si muito aquém do suficiente para as nossas próprias despesas. Por outro lado, éramos obrigados a fazer todas as nossas compras onde tivéssemos crédito em médio e longo prazos, sem termos condições em vista disso de reclamar contra os preços. Isso evoluiu para um desses círculos viciosos em que as coisas, em vez de melhorar, pioram. Nossos esforços eram improfícuos. Não podíamos mudar para uma casa mais em conta porque devíamos ao senhorio. Não víamos luz alguma no fim do túnel. E, de repente, nos aparece esse seu conhecido, o velho negociante de camelos da Babilônia, com um plano inteiramente ajustado ao nosso caso, convidando-nos jovialmente a seguir o sistema que ele mesmo utilizou em seu próprio tempo. Fizemos uma lista de todos os nossos débitos, saí com ela e mostrei-a a cada um de nossos credores. Expliquei-lhes como era humanamente impossível pagar-lhes do jeito que as coisas iam. Eles mesmos podiam perceber isso de imediato pelas quantias. Ponderei que o único modo de pagar-lhes integralmente seria separar todo mês 20% de minha renda e fazer um rateio entre os credores, o que me permitiria liquidar a dívida no mínimo dentro de 2 anos. E que nesse meio tempo criaríamos uma espécie de livro-razão e daríamos prioridade a eles em nossas compras. Eles ficaram realmente satisfeitos. Nosso verdureiro, um velhinho esperto como que, interpretou a ideia de uma maneira que ajudou a convencer os demais. Se você pagar por tudo que compra
e pagar apenas uma parte do que deve, será ainda melhor, pois você não vai liquidar seu débito em menos de 3 anos. Finalmente, formulei um acordo por escrito com o nome de todos, determinando que eles estariam proibidos de nos molestar enquanto os 20% de nossa renda estivesse sendo pagos em dia. Minha mulher e eu começamos então a criar um esquema que nos permitisse viver com 70%. Andávamos resolvidos a poupar 10%. O pensamento da prata e até do ouro tilintando era realmente mais sedutor. Essa mudança em nosso cotidiano era uma aventura. Divertíamos-nos com a ideia de viver confortavelmente com os 70% restantes. Começamos com o aluguel e conseguimos uma bela redução. Depois, pusemos sob suspeita as marcas prediletas do que consumíamos. E foi uma agradável surpresa descobrir como frequentemente podemos comprar artigos de qualidade superior a um preço mais em conta. Para encurtar a história, não foi nada difícil tomar essas resoluções. Levávamos o plano adiante com muita alegria, ainda por cima. Que alívio ter arrumado nossos negócios de tal modo que por muito tempo não fomos mais perseguidos pelas dívidas do passado. Não devo deixar, entretanto, de contar-lhe sobre esses 10% que tínhamos resolvido poupar. Conseguimos fazê-lo por algum tempo. Não ria antes da hora. Essa é a parte divertida. É realmente engraçado começar a acumular dinheiro que você não quer gastar. Há mais prazer em ver aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedente do que poderia haver gastando-a. Depois de ter poupado até onde achamos necessário, encontramos um emprego mais lucrativo para as nossas economias. Fizemos um investimento em que pudéssemos pagar esses 10% todo mês. Isso provou ser o aspecto mais satisfatório de nossa regeneração. É a primeira coisa que pagamos, já descontada em folha. Há uma grande sensação de segurança em saber que nosso investimento cresce de maneira estável. Enquanto isso, meus dias de aula tornaram-se mais bem remunerados, algo suficiente para nos sustentar daqui por diante. Tudo isso a partir do mesmo velho cheque, difícil de acreditar, mas absolutamente verdadeiro. Todas as nossas dívidas sendo gradualmente pagas e nossos investimentos crescendo ao mesmo tempo. Além disso, vivíamos financeiramente falando muito melhor do que antes. Quem acreditaria haver uma diferença de tal monta em termos de resultado entre seguir um plano financeiro e simplesmente deixar-se levar pela corrente? No final do próximo ano, quando todos os nossos velhos débitos já não existirão, teremos condição de aumentar o valor dos nossos investimentos, além de uma quantia extra para viajar. Estamos determinados a nunca mais permitir que nossas despesas mensais ultrapassem 70% de nossos vencimentos. Agora você pode entender porque gostaríamos de estender nossos agradecimentos pessoais a esse velho cara cujo plano salvou-nos do que era o nosso inferno na terra. Ele sabia, ele passou por tudo isso. Ele queria beneficiar os outros a partir de suas próprias amargas experiências. Foi por isso que levou tediosas horas gravando sua mensagem na argila. Ele tinha uma mensagem verdadeira para companheiros no sofrimento. Uma mensagem tão importante que depois de 5.000 anos ergue-se das ruínas da Babilônia, não menos verdadeira ou menos vital do que no dia em que foi enterrada. Com os sinceros cumprimentos de Alfred H. Shrewsbury, Departamento de Arqueologia.